O santo do dia 25 de março. Hoje vamos contar a história da solenidade da Anunciação do Nosso Senhor e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de março. Na história da existência, constantemente somos desafiados pela vida e damos uma resposta ativa, conscientemente madura, ante ao espelho dos desafios das nossas próprias existências nos interpela. Todo instante somos colocados em uma posição de escolha entre aquilo que se quer e aquilo que não se quer, entre o possuir e nada ter, entre ser e não ser. O sim não faz parte de nosso cotidiano. Sem eles, dificilmente poderíamos ser propriamente humanos. Eis que diz o Senhor: hoje eu estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15. Neste contexto de escolha propriamente humana, encontra-se a Virgem Mãe de Nazaré. Maria, na plenitude de sua liberdade, escuta mais do que uma saudação de um anjo, a voz de Deus, a voz de sua própria consciência de indignar. Não temas, Maria, encontrastes graças junto de Deus. Eis conceberás no teu seio e dará à luz a um filho, e tu o chamarás como o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículos 30. Diante da proposta, Maria dá sua resposta: eis que a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi por causa dessa resposta que o Eterno entrou no tempo, e que o todo assume em si o fragmento. Deus assume a forma humana para nos salvar. A solenidade da Anunciação do Senhor, que encontra-se o seu fundamento bíblico situado na narrativa evangélica do evangelista Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 38, é a solenidade que exalta na sua estrutura interna o sim de uma mulher ao projeto salvífico de Deus, mas que de modo mais singular quer manifestar a grandiosidade do sim definitivo de Deus para com a humanidade. A anunciação do Senhor é a solenidade que, por excelência, expressa a vontade divina de que dá-se conhecer o homem a salvá-lo e, ao mesmo tempo, a disponibilidade do ser humano em acolher essa alternativa divina. O episódio narrado no Evangelho de Lucas mostra a origem da história do problema enfrentado pelas primeiras comunidades cristãs, acerca da encarnação total do Verbo eterno de Deus no seio da Virgem Maria. A narrativa explica-se o diálogo realizado entre o divino e o humano, entre Maria e o anjo. O mensageiro de Deus, Maria, na narrativa, interpela pelo anjo acerca da vontade divina, que nos encontra nela a simples jovem de Nazaré, a graça diante de Deus. Nesse episódio evangélico, contemplamos que a liberdade humana, que é o fruto e o amor de Deus aos homens, nunca foi violado pelo Criador. Ao contrário, ele põe a Maria uma missão e a Maria, na sua total liberdade, se dispõe a realizá-la, mesmo não sabendo como tudo daria. Essa bela narrativa, pouco comentada, muito fora debatida pelos padres da Igreja Católica, na reta intenção de defender não somente a virgindade, maternidade de Maria, mas, sobretudo, a real encarnação e divindade de Jesus, o seu Filho. Em meados dos anos 325, no quarto século, com o Concílio de Nicéia e de Constantinopla, no ano de 381, também no quarto século, foram estabelecidos no Sínodo da Fé o credo neconstantinopolitano e a sentença diagnóstica dogmática de que, verdadeiramente, o Verbo eterno de Deus, encarnado no seio da humanidade por meio da concepção virginal de Maria, era realmente o Filho de Deus. Em Jesus, a natureza humana e divina coabitavam mutuamente, sem confusão, mas em plena união hipostática.
de natureza. O pequeno e humilde carpinteiro de Nazaré era, na verdade, o verdadeiro Filho de Deus, encarnado na história humana pela ação do Espírito Santo. Contudo, foi somente em 431, no século, no Concílio de Éfeso, que a Igreja Católica proclama solenemente Maria como Mãe de Deus, Theotokos, defendendo dessa maneira a real encarnação do Filho de Deus no seio da humanidade, por meio do sim de Maria. Tal decreto resultou posteriormente a instituição da festa litúrgica da Anunciação do Nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, a Igreja Católica, por volta do século VI, nos anos 500, sob o comando do pontífice Papa Sérgio I, introduziu definitivamente no calendário litúrgico da Igreja Católica Romana a solenidade da Anunciação do Nosso Senhor, que é celebrado todos os anos no dia 25 de março, exaltando-se os 9 meses antes do Natal do Senhor. De fato, o sim de Maria, o sim de Deus em favor da humanidade é plenamente realizado. Em Maria, Deus realiza o seu projeto salvífico no tempo e na história humana. Se por Eva nos veio o pecado, por Maria nos veio novamente a redenção, aberta as portas da graça do céu através do sim de Maria para acolher seu Filho Jesus Cristo no seu ventre. Celebrar a solenidade na Anunciação do Senhor é dar graças a Deus por todos os benefícios que, pelo sim de Maria, o Senhor, a celebrar a festa solene da Anunciação do Senhor e contemplar a salvação de Deus realizada no sim de uma mulher, e contemplar o sim de Deus por meio de uma mulher. O sim de Maria foi um sim que mudou o curso da história. Sim, de Maria nos possibilitou conhecermos o Pai, revelando pelo Filho, e no poder, na ação do Espírito Santo, somos convidados a mudar o curso da história em razão do nosso sim a Deus no projeto de Deus. Deus quer habitar no mundo, na realidade do mundo, e em nossa família, ou nossa sociedade, no nosso país. Mas, para que isso possa ser realizado, é preciso que também nós sejamos assim, como a pequena jovem de Nazaré, abertos a generosos acolher a vontade de Deus em nossa vida, para que o verdadeiro valor de um sim possa transformar o curso da nossa história. A Virgem Santíssima, sempre disposta a fazer a vontade do Pai, com o seu sim, contribuiu para a salvação. Dai-nos a graça de fazer a nossa parte no plano salvífico também, dizendo nosso sim a Deus e ao seu chamado de amor. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de março. Santo Ladrão, chamado Dimas, segundo a tradição, que na cruz professou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, século I, ano 33. São Dulas, mártir na Turquia, século II, ano 110. São Quirino, mártir, século II, ano 113. Santa Matrona, mártir na Grécia, século II, ano 115. Santo Mona, bispo da Itália, século IV, ano 300. Santo Hermano, presbítero abade do mosteiro de Fontenelle, na França, século VIII, ano 720. São Nicodemos, eremita, que foi mestre de vida monástica, século X, ano 990. São Procópio, que deixando a esposa e os filhos, se consagrou à vida eremita, século XI, 1053. O beato Everaldo, conde de Nicroburgo, que abraçou a vida monástica no cenóbilo de Todos os Santos, século XI, 1078. O beato Tomás, eremita na Itália, faleceu no século XIV, ano 1337.
Santa Margarina Chitovic, mártire, que com assentamento do esposo aderiu à fé católica na Inglaterra. Foi martirizada no século XVI, no ano de 1586, pela Revolução Protestante. O beato James Briggs, mártir na Inglaterra, faleceu no século XVI, no ano de 1592, pela Revolução Protestante. Santa Lúcia Flipprini, fundadora do Instituto das Piedosas Mestras, destinada a promover a formação das jovens e mulheres na Itália, faleceu no século XVIII, no ano de 1732, de morte natural. A beata Maria Rosana Flex Margarine Flussi, a virgem fundadora do Instituto das Irmãs Franciscanas de Santa Maria dos Anjos, na Alemanha, faleceu no século XX, no ano de 1906, de morte natural. O beato Palácio Ristoft, presbítero da Ordem de São Bento, faleceu no século XX, no ano de 1915, de morte natural. A beata Josafata, que fundou o Instituto das Irmãs Servas de Maria Imaculada, faleceu no século XX, no ano de 1919, de morte natural. Santa Maria Afotina de Ertgart, virgem fundadora da Congregação das Irmãs Dominicanas do Santíssimo Rosário de Jerusalém, faleceu no século XX, no ano de 1927, de morte natural. O beato Clément Crosfield, presbítero e martirizado no século XX, no ano de 1944. O beato Hilário Josuvic, presbítero da Ordem dos Irmãos Descalçados de Nossa Senhora do Carmo, martirizado na Alemanha no século XX, no ano de 1945, pelo exército nazista. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 25 de março, dia que a Igreja Católica celebra o dia da solenidade da Anunciação do Nosso Senhor, o verdadeiro valor de um sim na história.